Olá, meus irmãos, Deus abençoe a vida de todos. Estou começando mais um vídeo da nossa juventude, né? E vamos começar primeiramente com o momento do louvor e depois eu vou passar para a palavra, tá? Deus abençoe a vida de todos nesse tempo. Grande. Começar já com a música. Quão grande. Ah, tá. Entendeu? Pode ir, só falar essa parte. Fala de Pode, novo. não, pode começar. Então vai. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se tornam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Pessoal, começando no meio da palavra,
Vou compartilhar com os irmãos um texto que está no nosso livro de Hebreus, capítulo 3, os versículos de 7 a 15. Vamos ler juntos e Deus nos abençoe. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endurecerem o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, os seus antepassados me tentarão, quando me aprovam. Apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz, por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afasta do Deus vivo. Ao contrário, encorajam-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endurecerem o coração como na rebelião. A palavra do Senhor nos ensina, nos traz alguns preceitos e algumas afirmações muito positivas e muito importantes nessa passagem. Mas eu queria conversar com os irmãos hoje em relação à palavra que se chama responsabilidade. Responsabilidade que é definida no nosso dicionário como um adjetivo que qualifica algo ou alguém que é capaz de responder pelos seus próprios atos ou pelos atos de outras pessoas, ou seja, aquele que assume responsabilidade. Quando pensamos em responsabilidade, a gente passa a pensar na nossa vida, no nosso cotidiano, onde a gente, a cada momento, a cada circunstância, somos responsáveis naturalmente por situações. Temos responsabilidade no nosso trabalho, temos responsabilidade agora de ficar em casa por conta do coronavírus, temos responsabilidades de coisas do lar, com nossos amigos, com a nossa família. Mas há uma responsabilidade diferente para todo cristão. Há uma responsabilidade natural que todo cristão deve viver, deve conduzir as suas ações, onde o Senhor traz para nós alguns preceitos e alguns conceitos que devemos seguir pela responsabilidade que Ele coloca em nossas vidas. Quando o Senhor, na leitura que nós fizemos, no versículo 12, diz para nós: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, incrédulo, ou que se afaste do Deus vivo. Ele está trazendo para nós uma lição muito importante, que é em relação à vigilância. Estarmos vigilantes constantemente por aquilo que Ele tem dado para nós. Inicialmente ele fala sobre o povo do Egito, que foi resgatado por Moisés, e o povo no deserto passou a reclamar, a murmurar, a deixar o seu coração se afastado do Senhor. E essas pessoas deixaram de participar do descanso do Senhor. O Senhor quer que nós participemos do seu descanso, mas para que nós participemos do seu descanso, devemos estar preparados e entendermos as responsabilidades que temos diante do Senhor, entendemos a responsabilidade que temos como cristãos e entendermos que o Senhor merece muito mais do que temos ofertado a Ele na nossa vida cotidiana, diária, constante. Pouco mais depois, no versículo 13, ele vem trazer para nós: ao contrário, encorajam-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. É engraçado que essa frase, fortalecermos, encorajarmos uns aos outros, ela é muito importante também nesse tempo, também na nossa vida, porque nós somos responsáveis por inúmeras pessoas que estão à nossa volta. Somos responsáveis pelos nossos familiares, somos responsáveis pelos nossos amigos, nossos entes queridos, pessoas que estão próximas a nós. Somos responsáveis
por elas. E isso é uma responsabilidade deixada para o Senhor, para cada um de nós. E quando o Senhor traz para nós, e devemos relembrar isso todos os dias, no tempo que se chama hoje, é como a gente chega numa venda e tem aquela placa, não vendo fiado, volte amanhã. E amanhã você chega lá, tá a mesma placa, não vendo fiado, volte amanhã. E amanhã tá a mesma placa, não vendo fiado, volte amanhã. Ou seja, quando o Senhor deixa essa palavra para nós, Ele quer dizer que o tempo de encorajarmos uns aos outros, o tempo de estarmos juntos na vida um dos outros, é o tempo de hoje. Então quando você chegar amanhã, será o tempo de amanhã, no caso hoje. Quando você chegar depois, será o hoje. Quando você chegar depois, será o hoje. Então constantemente, o Senhor nos chama a estarmos juntos, encorajando uns aos outros, a evidenciarmos o que o Senhor tem para nossas vidas, a evidenciarmos a responsabilidade que Ele coloca em nós e sermos coparticipantes do seu Evangelho, sermos coparticipantes da sua graça e do seu amor em nós. E para que possamos evidenciar esse reino de Deus nas nossas vidas, o Senhor nos diz na sua palavra que também poderemos participar do seu descanso. Mas esse participar do descanso do Senhor requer uma responsabilidade de nós. E para evidenciarmos o reino de Deus em nossas vidas, devemos entender que somos responsáveis por cada pessoa ao nosso redor. É uma história que é muito incrível, que é muito marcante, de um autor brasileiro que chama A História do Pequeno Príncipe. Narra a história de um pequeno príncipe que ele era príncipe de um pequeno planeta. Ele sai perambulando e andando por outros planetas e para conhecer, para explorar, para se fazer presente ou saber o que acontece em outros locais. Só que em determinado planeta que ele chega, ele encontra um mar de rosas, né? E rosas muito bonitas, vermelhas. Só que no planeta dele tinha uma rosinha só que ele cuidava. E ele cuidava, molhava, aguava, colocava um vidrinho para proteger ela. Mas quando ele chegou nesse outro planeta, ele viu aquele mar de rosas, viu todas aquelas rosas iguais e bonitas, igual a que ele tinha. Só que conversando com uma pessoa lá, ele chega à conclusão de que ele é totalmente responsável por aquilo que ele cativou. Ou seja, nós nos tornamos totalmente responsáveis por aquilo que cativamos. Ele, no caso, apesar de existir aquele tanto de plantinha, aquele tanto de flor, de rosa, ele sabia que ele era responsável por aquela rosa, porque era aquela rosa que era a rosinha dele, que era que ele cativava, que era que ele cuidava, que era a responsabilidade dele. Assim também, temos inúmeras responsabilidades nas nossas vidas. E você? De quem você tem cuidado? De quem você tem orado? Ou por quem você tem orado? Ou por quem temos colocado o nosso empenho, as nossas responsabilidades, para que a evidência do Senhor se faça através das nossas vidas. Que o Senhor possa abençoá-los, possa fazer com que vocês, ou que nós, sejamos frutos do seu amor e correspondentes a esse amor constantemente nas nossas vidas, nas vidas uns dos outros. Que Deus abençoe a vida de cada um e grande abraço. Fiquem com Deus.